Uma boa noite. Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo, ou quase tudo, que virou notícia sobre a comunidade LGBTQIAP+. Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Hoje é o dia do repórter. Vamos aos destaques de hoje. Crimes contra pessoas trans aumentam e a resposta do governo federal é fraca. Após 100 anos da Semana de Arte Moderna, fica a dúvida: Mário de Andrade era bi? Falar sobre LGBTfobia em casa e na escola diminui preconceito. Olá, eu sou o GG e este é mais um Bom Dia, Bicha, seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu no Brasil de fato. Brasil dá resposta fraca ao crime contra pessoas trans, diz estudo que soma 140 mortes em 2021. Publicado em 28 de janeiro de 2022 por Nara Lacerda. É fraca a resposta do governo brasileiro para coibir a violência contra pessoas transexuais. Crimes que são cometidos com requintes de crueldade são tratados com falta de rigor na investigação, identificação e prisão dos suspeitos. É o que aponta o dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. O dossiê foi lançado pela entidade em Brasília no dia 28 de janeiro, um dia antes do Dia Nacional da Visibilidade Trans. O documento aponta que, pelo 13º ano consecutivo, em 2021, o país foi o que mais assassinou pessoas trans no mundo, segundo o relatório internacional Trans Murder Monitoring. Mais de 38% dos casos do planeta aconteceram no território brasileiro. Segundo o relatório da ANTRA, no ano passado houve pelo menos 140 crimes dessa natureza. Foram mortas 135 travestis e mulheres transexuais, além de 5 homens trans e pessoas transmasculinas. Em todas as regiões, exceto a Nordeste, houve crescimento de casos no ano passado. O índice mais expressivo foi observado na região Sudeste, com 35% dos casos. Na sequência estão Nordeste, com 34%, Centro-Oeste, com 11%, Norte, com 10,5% e Sul, com 9,5%. Houve registro também de 2 mortes de brasileiras fora do país, sendo uma na França e outra em Portugal. De 2017 a 2021, o estado de São Paulo foi o que mais concentrou homicídios contra a população trans. Dos 781 assassinatos em todo o país, 105 casos aconteceram em solo paulista. Na segunda posição está o Ceará, com 73 casos, e na sequência a Bahia, com 72 casos. Logo depois, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Pará, Goiás e Paraíba. Ainda entre os elementos comuns observados nesses crimes estão a responsabilização da vítima, a impunidade, a falta de informações e a influência do cenário político-institucional. Observamos com perplexidade diversos casos de pessoas trans vítimas de abordagens vexatórias, humilhantes e que incluíram tortura por parte de agentes de segurança pública. Aponta o documento. A presidenta da ANTRA, Keila Simpson, afirma que a mudança política é essencial para conter a violência contra a população trans. Eu não consigo vislumbrar a saída dessa situação danosa do Brasil sem pensar no processo político que a gente vive e na eleição que nós vamos enfrentar. Só modificando completamente a política, completamente os atores políticos desse universo, que vamos conseguir vislumbrar qualquer possibilidade de avanço e retomada das nossas pautas e das nossas bandeiras, conclui a ativista. O mapeamento dos casos revela que a violência atinge com mais força travestis e mulheres trans. Dos 140 assassinatos registrados, elas foram vítimas de 135. Segundo o dossiê, esse dado deixa nítido que a motivação, assim como a própria escolha da vítima, tem relação direta com a identidade de gênero feminina expressa pelas vítimas, que representam 96% dos casos. As vítimas mais frequentes são pessoas pretas, jovens e profissionais do sexo. Quase 60% dos homicídios ocorreram contra a faixa etária de 13 a 29 anos.
81% dos assassinatos foram contra a população preta e parda. As profissionais do sexo representaram 78% das vítimas. Existe um perfil prioritário que tem sido vitimado pela violência transfóbica, que é travesti ou mulher trans, negra, pobre, periférica, que é percebida dentro de uma estética travesti socialmente construída e, principalmente, profissionais do sexo que atuam na prostituição nas ruas, afirma o dossiê. O dossiê anual que a ANTRA produz é essencial, dado que não há apuração nas metodologias oficiais de pesquisa do governo, para que a gente entenda a situação grave de vulnerabilidade da população trans desse país, que segue no topo, ou seria fundo do poço, dos países que mais matam pessoas trans no mundo. O dossiê sai sempre na proximidade do Dia da Visibilidade Trans. Optamos aqui por celebrar a data trazendo pautas positivas, mas em momento nenhum pensamos em não fazer esse registro aqui. Não somos só dores, mas somos dores também. A gente precisa tocar nos pontos mais sensíveis, sim. Só não dá pra gente replicar o que a mídia hegemônica faz, que é falar de pessoas trans e travestis e da nossa comunidade em geral a partir de um estereótipo de dor e sofrimento. Pontuada essa questão, que acho importante enquanto um canal de comunicação focado na comunidade LGBTQIAP+, vamos ao dossiê. Mais uma vez aqui a louca da interseccionalidade, né? Os recortes desses números. Dentro da população trans claramente exposta, vulnerável, temos pessoas trans e travestis pretas e profissionais do sexo. Você entende como é importante a gente atuar tanto na promoção da dignidade a qual as pessoas trans e travestis têm direito, mas também a população preta, a população feminina em geral? Você entende que não tem como a gente separar em graus de importância essas lutas? É tudo urgente. E respeitando o protagonismo de cada uma das lutas, a gente tem que estar no fronte de todas elas. A ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, faz um trabalho importantíssimo. Um salve a todas as pessoas colaboradoras da associação, a presidenta Keila Simpson. Eu vou deixar na descrição do episódio o dossiê de 2021 completo. Por favor, acesse, leia. A situação demanda muito mais atenção do que o que é possível dar aqui nesses minutos de episódio. Deu no IG Queer, os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade era bissexual? Publicado em 11 de fevereiro de 2022 por Miguel Trombini. No último dia 11 de fevereiro de 2022, completaram-se 100 anos do evento feito no Teatro Municipal de São Paulo em 1922, que recebeu a Semana de Arte Moderna, símbolo de uma série de renovações na arte brasileira que causou polêmica desde a abertura e continua perpetuando uma das principais referências culturais do século XX. O episódio em si foi influenciado pelas vanguardas europeias, tanto na linguagem plástica quanto na motivação revolucionária. Questões políticas nacionais possibilitaram que as transformações ocorressem. Nas obras, ficava evidente a desigualdade social e as violências que tanto incomodavam os artistas na época, além de serem problemáticas que perpetuam até hoje. Todo esse cenário foi discutido por meio da estética e das obras. Pode-se definir como grupo organizador do evento os artistas Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Ronald de Carvalho, Graça Aranha, Di Cavalcante, Paulo Prado e Mário de Andrade. Este último, Mário Raul de Moraes Andrade, nascido em 9 de outubro de 1893 em São Paulo, foi um poeta, romancista, musicólogo, historiador de arte, fotógrafo e crítico brasileiro. Um dos fundadores do modernismo no Brasil, praticamente criou a poesia moderna com Pauliceia Desvairada, em 1922. Teve grande influência na literatura e, como estudioso, foi pioneiro na área da etnomusicologia, que estuda a música de diversos grupos étnicos e comunidades culturais ao redor do mundo. Por 20 anos, Andrade foi a figura central do movimento de vanguarda de São Paulo. Além de Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade também criou outras obras que ficaram marcadas na literatura brasileira, como Amor, Verbo Intransitivo e o famoso Macunaíma, publicado em 1928 e considerado um dos maiores romances do modernismo. Essa obra é uma rapsódia sobre a formação do Brasil, na qual vários elementos nacionais cruzam-se em uma narrativa que conta a história de Macunaíma, o herói sem caráter.
Um ponto alto sobre a história de Mário de Andrade são os debates acerca da sexualidade do artista. Mesmo que ele nunca tenha se assumido explicitamente e não existam evidências acerca da vida sexual dele, muitos amigos dele relataram após sua morte, em 25 de fevereiro de 1945, que ele de certo se interessava por homens. Em 2015, o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, liberou cartas do correspondente do escritor para serem consultadas e analisadas. Um dos primeiros a ter acesso a isso foi o escritor Jason Tércio. Desde o final dos anos 90, ele planejava elaborar a biografia de Mário de Andrade, que resultou no livro Em Busca da Alma Brasileira, Biografia de Mário de Andrade, publicado pela editora Sextante. De acordo com a biografia desenvolvida com a ajuda das correspondências trocadas, pode-se dizer que Mário era bissexual. Ele se envolveu com homens e mulheres ao longo da vida. Ainda na escola, Mário apaixonou-se por Maria da Glória, filha de um amigo da família, e também se relacionou com H. Jason Tércio oculta o nome da biografia porque o homem em questão tornaria-se um homem famoso no futuro. A paixão mais marcante e conhecida de Mário de Andrade foi a pintora Anita Malfatti. A exposição de telas dela em 1917 encantou o escritor, que chamou de expressionismo tropical. O casal formou um núcleo que posteriormente criaria a Semana de Arte Moderna, chamada Grupo dos Cinco. O povo das artes, desde sempre, hein? É muito mais livre do que o padrão social que tentam nos impor, né? A arte liberta. A arte ressignifica. Eu queria só dar um toque aqui no escritor Jason Tércio, autor da biografia, que assim, a gente trabalha com nomes, moço. Quem seria H? Seria Heitor Villa-Lobos? Olha a louca aqui já criando uma treta, uma intriga. Porque eles são ali da mesma época, né? Porque deu os podcasts de história pra investigar essa edificação aí junto com a gente. Porque agora, fiquei curiosa. Deu no ECOA UOL. Diálogo na sala de aula e em casa evita LGBTfobia nas escolas, diz ativista. Publicado em 11 de fevereiro de 2022 por Camila Freitas. Na Escola Estadual Galdino Pinheiro Franco, em Mogi das Cruzes, São Paulo, na última quarta, dia 9, uma aluna trans foi agredida por cerca de 10 alunos. Ela havia se irritado com o desrespeito e humilhações que vinha sofrendo desde que chegou à nova escola. Chutou uma cadeira da sala de aula que atingiu outra estudante. Em seguida, sofreu a agressão. Depois do episódio, uma das perguntas que ficam é: o que fazer para que isso não se repita? As escolas como um todo precisam entender que os alunos são diversos, explica Alexandra Braga, vice-presidente do Fórum Mogiano LGBT. O fórum, fundado em 2013, tem sido importante para o apoio da vítima e sua família. No dia seguinte à agressão, foi organizado um ato na porta da escola com o intuito de que a direção recebesse representantes do grupo, como Alexandra, mas isso não aconteceu. Não queremos apenas punição, queremos educação, diálogo. É nosso direito estar nas escolas e as escolas deveriam ter suas portas abertas, comenta. No Brasil há um movimento conservador muito grande que foi aprofundado após a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Antes, as pessoas disfarçavam certas coisas, hoje isso não acontece mais. Comenta Regina Tavares, fundadora e atual presidente do Fórum. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans. 175 foram assassinadas em 2020, uma alta de 41% em relação ao ano anterior. Ouvidas pela reportagem, Regina e Alexandra apontam como solução para esse tipo de problema uma gestão mais democrática do ambiente escolar. Além disso, Regina diz que é preciso um grupo de gestores mais diversos também para a formulação de políticas públicas voltadas a uma educação mais inclusiva. Na cidade de São Paulo, há o Conselho Municipal de Políticas LGBT, que é responsável por atuar na promoção da cidadania e na defesa dos direitos da população LGBT, como aponta o site da Prefeitura. No portal da Prefeitura de Mogi das Cruzes não há indicação de que um conselho semelhante exista. É preciso que essa população seja protegida porque travestis e transexuais são populações mais vulnerabilizadas porque, sem serem aceitas em escolas e no mercado de trabalho, muitas acabam sendo forçadas a irem para a prostituição.
Regina também comenta que já tentou por várias vezes construir uma parceria entre o Fórum Mogiano LGBT e as secretarias municipais e estaduais de educação da cidade, para que o movimento fizesse a formação de professores, mas a iniciativa não foi para frente. A justificativa, segundo ela, é que não teriam condições de fazer rodízio de professores nos tempos de formação. A gente considera importante esse tipo de formação e pretendemos mandar novos projetos para as secretarias, diz Regina. Precisamos ter as portas abertas para conversar com alunos, professores e funcionários da escola também. Fechar a porta e os olhos para isso é querer mascarar como está o ensino nesse país, comentou Alexandra. Contudo, para além do diálogo que as escolas podem abrir entre movimentos LGBTQIA+, e alunos, é preciso mais. O link da matéria completa está na descrição do episódio. Esse caso aconteceu há uma semana, ganhou as redes sociais e é como a Alexandra Braga, vice-presidenta do Fórum Mogiano LGBT, diz. A gente não quer só punição, a gente quer educação, a gente quer diálogo. É sobre isso, tem que ser. É claro que queremos amparo a jovem que foi agredida, lógico, mas a questão vai muito além de punição aos agressores. Dialogando, educando, a gente providencia que isso não aconteça mais. Eu não vejo a hora da gente se libertar dessa calamidade que é esse governo em todas as esferas, inclusive na área da educação. Esse processo de diálogo tem que fazer parte da escola. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e hoje é o dia desses profissionais que são o pilar desse podcast. Porque sem o trabalho deles, esse trabalho aqui não existiria. Então eu quero agradecer aos repórteres e jornalistas que assinam as matérias nessas quase 250 reportagens que noticiamos aqui no Bom Dia Bicha. Se não fossem vocês, nosso trabalho não faria sentido. Feliz Dia do Repórter. E redações, deem os nomes dos repórteres e jornalistas que fazem as matérias. Não custa nada dar a visibilidade devida para esses profissionais, formados ou não, estagiários ou funcionários das redações. Essas pessoas trabalham, elas têm nome, elas têm uma identidade. Não sejam escrotos veículos de comunicação, porque vai contra tudo que representa a existência na imprensa. E seguimos na tour no hashtag DivulgaLGBT, que eu criei uma hashtag para ver se chama atenção. Seguimos nessa tour de divulgar iniciativas sobre e para a comunidade LGBTQIAP+. Então, se você tem um corre ou se você conhece alguém que tenha, manda uma mensagem de voz pra gente de cerca de 1 minuto. Pode ser no Anchor, o link tá na descrição do episódio. Pode ser na DM do Twitter, pode ser no direct do Instagram, mas manda pra gente que a gente quer divulgar no episódio. Pode mandar também por e-mail lá no queobichapod@gmail.com. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Que Bicha, um podcast queer, que está no selo Fio, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais, não deixe de nos marcar e de nos seguir. Quase metadinha já foi, hein? Amanhã tem mais. Beijo!